Deixa eu adivinhar, você está querendo viajar e está pensando em alugar um apartamento pelo Airbnb, mas você nunca fez isso antes, não sabe se é seguro, não sabe se funciona, como funciona. Se é a primeira vez que você está entrando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo Galvão, utilizo o Airbnb como hóspede desde 2012 e também sou anfitrião no Rio de Janeiro com 6 acomodações. Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para alugar a melhor acomodação da melhor forma e ter a melhor experiência possível como hóspede sem ter nenhum problema com a sua hospedagem. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou reservar uma acomodação ao vivo e eu vou te mostrar todo o passo a passo e vou te dar todas as dicas para que você saiba exatamente aquilo que você precisa fazer dentro da plataforma para garantir a melhor reserva. Já lembrando que esse vídeo ele é extenso sim, porque ele é o mais completo do tema aqui no YouTube. Então se você tiver alguma dúvida sobre algum ponto em específico, por exemplo, como é que funcionam os pagamentos, aceita boleto, aceita cartão de crédito, aceita cartão de débito, entra na descrição do vídeo que lá já vai estar tudo dividido por temas para te ajudar a ir direto ao ponto. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve e também deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda o YouTube a levar para cada vez mais hóspedes que precisam também dessa informação. E se você for anfitrião, também recomendo muito que você veja esse vídeo porque você vai ver pelo lado do hóspede como é que funciona todo o processo de reserva. Vamos lá para o computador. Bom, galera, então vamos lá fazer a nossa reserva no Airbnb. Lembrando o seguinte, eu vou utilizar aqui o computador para fazer essa reserva. E aí, claro, você pode se perguntar, Rodrigo, mas então não funciona, eu não consigo fazer a reserva perfeitamente pelo dispositivo móvel, né, pelo meu celular, utilizando o aplicativo do Airbnb? Sim, você também consegue, mas caso você tenha disponível aí um computador, eu recomendo que você faça a reserva pelo computador, porque a visualização fica melhor e também aqui você consegue utilizar alguns recursos que no aplicativo não tem disponíveis, tá certo? Então recomendo muito que se você puder, utilize aqui o computador para fazer a sua reserva. Então vamos lá, pessoal. A minha viagem vai ser para a cidade de Niterói, tá? Eu já, claro, já escolhi a minha casa aqui previamente, mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como é que você faz essa busca e como é que você pode efetuar a reserva da maneira mais tranquila possível. Olha só, observa aqui que a primeira coisa que a gente tem é o campo de localização, ok? Check-in, check-out e hóspedes. Observa que aqui a gente está buscando uma acomodação. Eu poderia também estar buscando por uma experiência, porque o Airbnb também disponibiliza essa modalidade, ou seja, coisas que você pode fazer na cidade, passeios, experiências oferecidas por outros anfitriões que não são necessariamente uma acomodação, uma estadia, tá certo? E você também tem a opção de experiências online. A gente vai selecionar lugares para ficar e a localização, pessoal, reparem no seguinte, olha só. Eu posso colocar tanto Niterói, tá? Niterói, como eu posso também colocar o bairro específico. Então essa já fica aqui a primeira recomendação. Caso você já saiba o bairro onde você quer ficar em determinada localidade, já coloque o bairro. Eu vou querer ficar em Itacoatiara, um bairro da cidade de Niterói, um bairro litorâneo. Check-in e check-out. A primeira dica aqui, coisa muito importante, pessoal. Sempre que você souber as datas da sua viagem, coloque. Não deixe de marcar aqui as datas. Porque você pode estar pensando, Rodrigo, mas eu sei que eu quero viajar para Niterói, mas eu ainda não sei as datas ao certo. De qualquer forma, simule com algumas datas que estejam aí no seu imaginário. Por quê? Se você não selecionar as datas corretamente, os resultados que vão aparecer, primeiro, podem aparecer acomodações que quando você decidir viajar não vão estar disponíveis para aquelas datas. E outra coisa muito importante que você tem que saber, viajante, os anfitriões do Airbnb, eles têm total controle e responsabilidade sobre os seus calendários e sobre os seus preços. Então, se você fizer uma busca sem selecionar as datas, o que pode acontecer é que vai te mostrar um preço que vai ser uma média anualizada daquela acomodação, mas que não necessariamente vai ser o preço correto para as datas da sua viagem, tá bom? Então sempre selecione as datas. No caso, eu vou querer fazer uma reserva
do dia 11, com check-in no dia 11, ou seja, eu quero entrar no dia 11 e eu quero sair no dia 12. Então, vou entrar no dia 11, uma quinta-feira, e vou sair no dia 12, correto? Outra coisa muito importante, número de hóspedes. Nunca esqueça de marcar o número de hóspedes. Muitos hóspedes fazem consultas para os anfitriões ou fazem reservas instantâneas. Eu vou mostrar para vocês sobre o que se trata, marcando o número de hóspedes errado. Ou o que acontece também, quando você está fazendo a reserva pelo aplicativo, ele automaticamente já seleciona um hóspede. E às vezes você nem se dá conta nisso. Mas qual é o grande problema? É que muitas acomodações, elas cobram valores adicionais acima de determinado número de hóspedes. Então, por exemplo, você pode ter um valor para uma acomodação que seja para 3 pessoas e se forem 4 pessoas nessa viagem, vai ser um preço diferente. Tem um adicional pela 4ª pessoa. Então, sempre informe corretamente aí o número de hóspedes certinho da sua estadia, tá certo? Então, eu vou estar em 2 hóspedes. Lembrando que crianças abaixo de 2 anos não contam como hóspede, mas de 2 a 12 contam como hóspede. Então, caso tenha essa cobrança extra, de 2 a 12 anos já vai valer como hóspede. No caso, a gente não tem aqui nenhum e não tem bebê, tá certo? Eu vou fazer a busca. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, aqui essa primeira acomodação que aparece em destaque, ela aparece como primeiro porque eu já marquei aqui na minha wishlist. Então isso é uma recomendação que eu te dou. Caso você ainda esteja selecionando as acomodações e você vá, por exemplo, viajar em grupo, você pode, olha só, poxa, gostei bastante dessa acomodação, eu posso marcá-la como um coraçãozinho. Essa aqui me parece legal, eu também posso marcar ela como um coração e posso colocar ela aqui, ó, na minha lista de Niterói. E aí eu consigo compartilhar essa lista com outras pessoas que vão viajar comigo e a gente decide qual vai ser a nossa casa, tá certo? Uma coisa muito importante, pessoal, utilize esses recursos aqui em cima, ó. Utilize o menu de filtros. Esses menus de filtros, eles possibilitam que você filtre ao máximo a sua estadia para que você consiga encontrar a melhor acomodação possível para você. Então vamos lá, vou te mostrar aqui exatamente o que são os filtros. Olha só, flexibilidade de cancelamento. Somente acomodações que ofereçam flexibilidade de acomodações que serão exibidas. Então olha só, pessoal, política de cancelamento. Sempre quando você for fazer uma reserva no Airbnb, cada anfitrião pode decidir a sua política de cancelamento. E caso você precise cancelar a sua estadia antes de ir ou durante ela, você vai ser cobrado de acordo com essa política. Rodrigo, quais são as políticas de cancelamento disponíveis no Airbnb? A gente tem a política flexível, que ela é a mais tranquila de todas, ou seja, caso você tenha reservado uma acomodação, você pode cancelar ela gratuitamente até 24 horas antes do check-in, você tem o reembolso completo. A gente tem a reserva moderada, que você pode fazer o cancelamento com reembolso completo até 5 dias antes da sua data de check-in. E a gente tem algumas acomodações onde os anfitriões escolhem selecionar a sua política como rigorosa. A política rigorosa você tem que estar atento porque ela tem um período aí maior de tempo onde você pode fazer o cancelamento para ter o reembolso gratuito. No caso, você precisa cancelar para ter o 100% de reembolso 14 dias antes da chegada. Então, fique sempre muito ligado aí quando você for fazer a reserva para ver qual é a política de cancelamento daquela acomodação, tá certo? Tipo de lugar. Você pode ficar numa acomodação do Airbnb, que é um espaço inteiro, ou seja, o anfitrião não vai estar lá, ele vai disponibilizar a casa totalmente para você. Você pode alugar um quarto dentro de uma acomodação, então normalmente o anfitrião ele mora dentro da casa, e essa casa ou apartamento tem 3, 4, 5 quartos, ele vive em um e aluga os outros, então você tem que estar ciente que podem haver outras pessoas em outros quartos dentro dessa acomodação durante a sua estadia e vocês vão compartilhar as áreas comuns. E você pode também pegar um quarto compartilhado, ou seja, um quarto compartilhado é onde você vai, por exemplo, reservar uma cama dentro desse quarto e outra pessoa pode também reservar uma cama dentro desse mesmo quarto. Então você vai compartilhar um quarto com uma pessoa e as áreas comuns dessa casa.
No meu caso, eu quero um espaço inteiro só para mim, então eu vou utilizar esse filtro de espaço inteiro. Preço, pessoal, preço. Se você tem um budget limitado ou se você quer gastar até uma certa quantia por noite, já faça um filtro aqui do preço mínimo, do preço máximo, para que você não perca tempo, não tenha aí desgaste. Então já coloque aqui o preço, olha só. Então, por exemplo, nessa acomodação aqui, como eu estou buscando por uma acomodação um pouco mais premium, eu vou trabalhar aqui com uma faixa de preço um pouco mais elevada, tá? Então, olha só, eu estou disposto a pagar de 250 até 650 reais por noite, tá? Você pode também selecionar aqui, ó, que bacana. Se você utilizar o filtro, você consegue selecionar estadias com desconto, tá vendo? Ou seja, acomodações que os anfitriões estão oferecendo aí 10% de desconto ou mais. Não é o meu caso, então eu vou trabalhar aqui com essa faixa. E a gente tem diversos outros filtros, pessoal. Então, olha só. Reserva instantânea, eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Você pode selecionar aqui, ó, número de quartos e número de camas. Então, eu quero, para mim, uma cama me atende. Eu não vou estar viajando a trabalho. Superhost, o que é o Superhost? São anfitriões que são altamente reconhecidos pelo Airbnb, que atendem a critérios específicos. Então, eu posso, olha só, selecionar aqui, porque isso é uma garantia a mais de que eu vou ter sucesso dentro da minha estadia, que eu não vou ter muitos problemas ou problema algum, porque são anfitriões com mais experiência. E eu posso selecionar diversas comodidades aqui também, que eu quero que tenha dentro dessa acomodação, tá vendo? Eu quero que ela tenha Wi-Fi, eu quero que ela tenha cozinha, porque eu gosto de cozinhar, eu quero que ela tenha televisão e por aí vai, tá? Uma série aqui de comodidades que você pode selecionar. Então, olha só, repara que quanto mais você aumenta aqui o número de filtros, vai diminuindo, tá vendo? O número de acomodações, tá? Então, toma cuidado também para você não filtrar demais e às vezes ficar sem opções, mas vamos lá aplicar esses filtros aqui. Outra coisa que eu vou destacar antes da gente ver aqui direto no anúncio, pessoal, utilizem o recurso do mapa. Olha só, porque se eu utilizo o recurso do mapa aqui, conforme eu for mexendo, tá vendo? Conforme eu for deslocando o mapa, eu consigo ver exatamente as acomodações, ó, que ficam nessas localidades. Então, no bairro de Caraí, para os filtros que eu apliquei, eu vou ter 2 acomodações aqui. Dentro de Piratininga eu não tenho nenhuma. Na Itacoatiara, onde eu quero ficar, eu tenho essa acomodação aqui e por aí vai. Tá? Se você quiser uma localização mais específica dentro do bairro, utilize o recurso do mapa. Aqui pelo desktop fica um pouco mais fácil, fica um pouco melhor da gente usar isso. Tá? Então você vai procurar aqui as acomodações que mais lhe agradam, tá certo? E você vai escolher uma delas aqui para acessar o anúncio. Quando você acessa esse anúncio, pessoal, olha só, você tem o título do anúncio aqui, você tem a avaliação geral desse anfitrião, então olha só, de 5 estrelas, esse anfitrião é 4,89, com 133 comentários e ela no caso é a Jéssica, ela é uma Superhost. É muito importante que um dos critérios para a escolha seja, com certeza, a avaliação geral do anfitrião. Mas repara no seguinte, pessoal, uma coisa é o anfitrião ter 5, 4.9, 4.8, 4.7, até 4.5 eu considero uma nota muito boa. Uma coisa é ele ter 4.89 com 133 avaliações. Então, assim, 133 pessoas já o avaliaram. Outra coisa é ele ter uma nota de 4.8 com 4 avaliações, tá? Ou 5, ou uma nota mais baixa com poucas avaliações. Então, observa sempre a avaliação geral versus a quantidade de comentários, tá? Porque isso também vai te trazer mais segurança. Clicando aqui, você consegue ver todas as fotos dessa acomodação. Você vê que é uma casa muito bacana, com vista para a praia de Itacoatiara, tá? Muito bacana. Observe muito bem as fotos, tudo que tem aqui. Os anfitriões às vezes podem fazer uma descrição aqui na legenda das fotos. Então, ó, fique bem atento, né, para ver como que a casa se parece, se ela realmente atende a sua perspectiva, tá? E aqui você pode ver, olha só, como a gente está passando aí por um momento de
pandemia, o Airbnb ele estabelece critérios de limpeza para os anfitriões. Então, todos os anfitriões hoje são obrigados a concordar com o protocolo avançado de limpeza. Então, olha só, essa anfitriã aqui, ela se comprometeu com o processo e ela segue diversas etapas para trazer mais segurança para a acomodação, para a estadia com os hóspedes dela. Olha só que bacana, self-check-in, ou seja, faço check-in sem problema com o porteiro. Então, se você de repente não quiser encontrar com o anfitrião, se você quiser maior liberdade de horário, né, você pode optar por acomodações que tem self-check-in, que normalmente é onde você pega uma chave em algum dispositivo sem problema algum, ou é um lugar onde você consegue acessar por fechadura eletrônica, por um teclado numérico e você tem mais liberdade. Eu, nas minhas acomodações, disponibilizo esse acesso com self-check-in em todas elas. Eu também gosto de, quando eu vou me hospedar como hóspede, ficar em uma delas. Observe sempre aqui, pessoal, antes de fazer uma reserva, olha só, a política de cancelamento. Clique aqui em Saiba Mais, entenda a política dela. Então, olha só, não reembolsável. Se você cancelar antes do check-in, receberá um reembolso somente da taxa de limpeza se já tiver pago essa taxa, tá certo? Então, essa anfitriã ela utiliza uma política de cancelamento no qual não vai me reembolsar caso eu reserve agora e amanhã eu tenha alguma eventualidade que não queira ir ou decida por não ir, tá certo? Então, selecione e compreenda muito bem a política de cancelamento. Outra coisa, antes de você fazer uma reserva, veja aqui, ó, as regras da casa. Clique aqui em Saiba Mais e leia, olha só. Veja o horário de check-in e de check-out. O horário é às 14 de check-in e check-out às 17. Ah, Rodrigo, mas eu preciso chegar mais cedo. Às 14 para mim fica tarde porque eu vou chegar na cidade de manhã. Tudo bem, existe uma forma de você falar com o anfitrião antes de reservar e eu vou te mostrar como, tá? Mas veja aqui sempre as regras, ó, não pode fumar na acomodação, não pode fazer festa, animais de estimação são permitidos, então existe um filtro também de animais de estimação caso você vá viajar, então já selecione esse filtro se você quiser levar o seu animalzinho, tá? Então olha lá, pedimos aos hóspedes que não entrem molhados ou com areia na casa, tá? Oferecemos uma casa de banho com duchas para ser utilizada após a praia, respeite silêncio após as 22 e os animais de pequeno porte são permitidos, mas mediante um pagamento de taxa de limpeza extra, ok? Então essas aqui são as regras e cada acomodação vai ter a sua regra. Por isso que tenha muita calma antes de reservar, veja se essas regras atendem às suas necessidades, ok? Descendo mais um pouco aqui, a gente consegue, olha só, ver mais da descrição da casa. Aqui normalmente o anfitrião fala um pouquinho sobre a acomodação e ele descreve o que essa casa ela tem, né? Então olha lá, eu sei que a casa ela tem cozinha americana equipada, banheiro, lavabo, varanda com vista para o mar, TV a cabo, Wi-Fi, ar-condicionado, TV de teto, tá? Tipos de cama, cada acomodação também tem um tipo de cama diferente, dependendo da disponibilidade do anfitrião. Como eu estou viajando em casal, a cama de casal vai me atender bem, então é isso que realmente eu estou buscando. Eu consigo ver, olha só, todas as comodidades que o anfitrião oferece. Então isso aqui é muito importante porque se o anfitrião está descrevendo aqui que, por exemplo, ele oferece roupas de cama e toalhas de banho, lençóis, sabonetes, papel higiênico, e eu chego na acomodação e não tem isso, o anfitrião ele é obrigado a me fornecer, mandar entregar lá, tá? Porque ele me vendeu isso, ele prometeu que no anúncio dele teria isso, tá certo? Então veja aqui com muita calma todas as comodidades disponíveis que você vai ter dentro da acomodação que você escolher, tá? Aqui é o calendário, eu consigo então ver, olha só, outras datas disponíveis desse anfitrião. Eu vou fazer um teste aqui, só pra gente ver uma coisa que eu tinha falado lá no início da modificação de preços. Vamos ver se a diferença aqui, ó. Eu vou ficar de 11 a 12 e repara, 450 por noite, uma taxa de limpeza de R$200 e uma taxa de serviço de 92. Já vou explicar o que é essa taxa de serviço. Mas deixa eu ver aqui, olha só, se eu quisesse ficar, deixa eu limpar as datas e vamos ver se abril é um outro tarifário. Vamos ver aqui de 5 a 6 de abril.
Não, olha lá, de 5 a 6 de abril continua o mesmo preço, tá? Então, avalie sempre também as disponibilidades de data e veja que os preços eles podem variar. Nessa acomodação aqui ela está se mantendo padrão em 450, tá? Mas nem sempre é assim. Então vamos lá, ó. Vou voltar aqui para o meu período de viagem de 11 a 12. E vamos lá. Aqui, pessoal, uma parte muito importante também que são os comentários. Lembra daquele 4.89? Aqui eu consigo ver certinho, olha só. As avaliações em limpeza, comunicação. Limpeza 4.8, uma excelente nota, então eu sei que eu posso esperar uma acomodação extremamente limpa. Comunicação 4.9, então eu sei que a anfitriã ela tem um contato, atendimento muito bom, muito rápido, muito fácil com os hóspedes. Check-in 4.9, quer dizer que praticamente todo mundo aí, ninguém teve nenhum tipo de problema com o check-in. Precisão, o que é a precisão? É se o que você alugou de fato foi entregue, ou seja, se aquilo que estava sendo prometido no anúncio, de fato, quando o hóspede chega lá, ele realmente foi muito preciso. Então, 4.9, alta precisão. Localização. Esse apartamento, essa acomodação, esse imóvel, ele está numa localização interessante? Ele é bem localizado? Na opinião aqui, da praticamente todos os hóspedes, está super bem localizado. E valor está 4.6. Pessoal, valor é um dos itens aqui que eu considero mais subjetivos, porque é claro que existe, né, uma expectativa do quanto você está pagando versus aquilo que é entregue, mas claro que o valor vai muito também de quem está pagando, né? Então, dependendo de um preço por noite, pode ser um preço alto para determinada pessoa, pode não ser um preço tão alto para outra, e aqui acaba entrando muito na subjetividade, tá? Leia sempre os comentários aqui, principalmente os mais recentes, tá certo? Se você vê que de repente tem alguém aqui comentando sobre algum ponto negativo, entra em contato com o anfitrião, que eu já vou te mostrar como que a gente faz isso, e pergunta se já foi consertado, se já foi resolvido, para que você não tenha surpresa. Como eu te falei, um dos grandes segredos para você reservar uma acomodação com extrema tranquilidade no Airbnb é ter calma, é selecionar muito bem pelo menos 5 acomodações, entrar em contato com todos os anfitriões, ler com calma os comentários e você vai ter certamente uma experiência memorável. Última dica aqui que eu dou para vocês na parte do anúncio, pessoal. Sempre vejam aqui, ó, desçam até essa parte e entendam aqui o seguinte, ó, aqui você consegue saber um pouquinho mais sobre essa anfitriã. Normalmente o anfitrião ele conta um pouco sobre a vivência dele, caso você queira ter um relacionamento aí, bater um papo com o anfitrião, conhecer um pouco melhor, às vezes pedir dicas da cidade, né? Então você pode ter algum ponto em comum aqui com o anfitrião, isso cria um ponto de conexão entre vocês, mas nada obrigatório, tá certo? A disponibilidade, olha só, dela, ela diz que vai estar disponível para qualquer dúvida ou ajuda durante a estadia, isso é muito bacana. Os idiomas que esse anfitrião fala, então, ele atende inglês, italiano, português e espanhol, no caso a Jéssica, né, anfitriã, perdão. Olha só, a Jéssica ela está no Airbnb desde 2014, então vejam se essa acomodação ela é uma acomodação recente, se esse usuário é um usuário recente ou se ele acabou de entrar na plataforma. Ah, Rodrigo, mas se o usuário acabou de entrar na plataforma e o anúncio é novo, quer dizer que eu vou ter uma experiência ruim? Não necessariamente. Um dia todos os anúncios, todas as acomodações foram novas. Sempre existe uma primeira vez para todo mundo. Como é a primeira vez que você está fazendo uma reserva, também pode ser a primeira vez que um anfitrião está recebendo alguém. Normalmente você vai conseguir acomodações com preços mais baixos, se esse for o caso. Então pode ser algo interessante, desde que você atente para duas coisas. Taxa de resposta de 100%. Quer dizer o quê? Quer dizer que todo mundo que entrou em contato com o anfitrião, ele deu uma resposta. Ele nunca deixou de responder ninguém. E mais importante que isso, tempo de resposta. Seu anfitrião ele responde em até 1 hora. Ou seja, você não vai ficar esperando 24 horas para ter uma resposta do anfitrião. Então, deem preferências para anfitriões que têm 100% de taxa de resposta e respondem até 1 hora, porque isso te traz tranquilidade. Vamos lá agora para efetuar a nossa reserva, pessoal. Aqui você vai conferir exatamente, ó, a sua data de check-in está certinho, a sua data de check-out se está correto, número de hóspedes, vê se está certinho, 2 hóspedes no meu caso. Eu vou estar pagando R$ 450 por noite, eu vou estar pagando uma taxa de R$ 200 de taxa de limpeza
para que o anfitrião me entregue essa acomodação perfeitamente e após eu sair ele também consiga limpar e entregar para outra pessoa perfeitamente, tá certo? E a taxa de serviço. O que é essa taxa de serviço? É justamente, olha só, a manutenção que vai para o Airbnb. É a taxa cobrada pelo Airbnb. É assim que o Airbnb ganha dinheiro. Esse valor aqui, ele varia normalmente entre 9% e 14,5% do total do preço por noite mais taxa de limpeza. E lembrando o seguinte, o Airbnb ele cobra um percentual do hóspede, que é esse percentual que eu falei, mas ele também cobra um percentual de 3% do anfitrião. Então lembra que o anfitrião ele também é taxado. Nem tudo, não é tudo isso aqui que você vai pagar e que vai para ele. Ele também tem uma cobrança adicional, tá? Então, quando você for entrar em contato para negociar um desconto, um preço mais baixo, leva isso em consideração porque é bacana também. Clicando aqui no botão de reservar, eu vou ir para a parte de reserva. Só que eu não recomendo de forma alguma que você clique nesse botão e você faça uma reserva sem falar com o anfitrião. Nunca faça isso, nunca faça isso. Por mais que quando você chegar em um anúncio que tiver aqui o botão reservar direto, quer dizer que você pode fazer uma reserva instantânea. O que é uma reserva instantânea? É quando você pode reservar sem necessariamente entrar em contato com o anfitrião antes. Mas eu não recomendo que você faça isso porque, hóspede, normalmente, principalmente quando o anfitrião ele é um superhost, quando ele é um anfitrião mais antigo na plataforma, ele sim mantém o seu calendário perfeitamente atualizado, ele mantém os seus preços perfeitamente atualizados, mas pode ocorrer de naquela data não estar atualizado, ou o anfitrião de repente deixou o calendário aberto com a reserva instantânea ativada, mas ele não vai poder receber. Então, para você evitar problema, para evitar desgaste, nunca faça uma reserva sem vir aqui primeiro antes, ó. Fale com o anfitrião, tá? Então a gente vai sempre clicar aqui primeiro no botão de fale com o anfitrião e você vai simplesmente mandar uma mensagem para ele. O que pode ser essa mensagem? Pode ser algo, alguma coisa que você tem dúvida na acomodação. Então, por exemplo, poderia perguntar, Jéssica, de quantos BTUs são o ar-condicionado? Porque eu sou muito calorento e gosto de ar-condicionado forte. Qual é a distância da praia? Você tem sanduicheira na sua acomodação? Enfim, você pode perguntar qualquer coisa. Mas mesmo que você não tenha dúvida e já esteja decidido por realizar uma reserva, não faça ela sem enviar uma mensagem antes para a anfitriã, que pode ser algo muito simples, como por exemplo, olha lá. Olá, Jéssica. Tudo bem? Rodrigo Galvão, do Rio, por aqui. Gostaria muito de reservar a sua acomodação para passar o dia com a minha namorada. Tenho certeza que será uma ótima experiência, tá? Simplesmente envie isso aqui e envie mensagem. Por quê? No momento que você faz isso, o anfitrião ele recebe um comunicado e ele vai pré-aprovar ou ele pode recusar a sua reserva, tá? Então, assim, caso ele não esteja pronto para receber amanhã, como é o meu caso, por algum motivo, ele vai recusar e você não vai ter aquele desgaste de reservar, aí ele vai falar para você que não vai poder te receber, só que ele vai pedir para você cancelar, porque se ele cancelar, ele é taxado, ele sofre penalidade, tá? Então, envie isso aqui, ok? E aperte aqui em concluído, ok? E aí você vai receber a resposta desse anfitrião com um convite para você reservar essa acomodação. Lembra aquilo que eu te falei do tempo de resposta? Ela responde em menos de 1 hora. Então tem um pouquinho de calma, espera receber essa resposta para que você vá para a parte de pagamento e conclua a sua reserva. Você também pode utilizar esse recurso da mensagem para pedir um desconto para o seu anfitrião, para pedir
se ele pode de repente fazer um preço mais baixo. E aí, caso ele esteja de acordo, ele vai reduzir esse valor da diária e ele vai te enviar uma oferta especial. Ao enviar essa oferta especial, ele já vai mandar com o preço reduzido. E aí você pode também proceder à reserva a partir dessa oferta especial que o anfitrião vai te mandar, tá certo? Isso aí também é um recurso que muitas pessoas não sabem que é possível no Airbnb, mas é possível sim, e caso você tenha um orçamento mais limitado, mas queira se hospedar em determinada acomodação, eu recomendo também que você faça esse envio de mensagem. Então vamos aguardar aqui a Jéssica responder, acredito que ela vai responder bem rápido essa minha mensagem e eu já parto para o momento da reserva e já faço essa reserva aqui e falo um pouco sobre os meios de pagamento para vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, então a Jéssica já me respondeu aqui falando que vai ser um prazer receber a gente, que está tudo certo para a nossa chegada e eu vou então proceder à minha reserva. Então vamos lá. Algumas coisas importantes aqui que a gente precisa durante essa etapa. Veja corretamente se o seu horário, se o dia de check-in e de check-out está certinho, os horários, tá? De 2 às 17, que é o horário de check-in, e meio-dia. Também veja se eles te atendem, caso não te atendam, você precise chegar antes ou de repente sair depois. Pergunte isso para o seu anfitrião ali na parte de mensagens. Confira aqui novamente as regras da casa para você saber se realmente você está de acordo com tudo. Os nossos valores. E concorde continuar. Insira o número de hóspedes. Já está correto aqui, mas caso você ainda não tenha colocado, insira novamente. Não é uma viagem a trabalho. Vou continuar. E aqui eu vou inserir as minhas informações de pagamento. O que é interessante aqui é o seguinte, pessoal. O Airbnb, o único meio de pagamento que ele aceita é o cartão de crédito. Ah, Rodrigo, eu não tenho cartão de crédito. Como é que eu faço? Você pode utilizar um cartão de crédito pré-pago, que são aqueles cartões vendidos nas lojas americanas, ou que você consegue até comprar esses cartões pré-pagos pela internet e colocar dinheiro nele através de boleto. Rodrigo, o Airbnb não aceita boleto? Não aceita boleto. Até aceitava antigamente, mas hoje em dia não aceita mais boleto. Rodrigo, eu posso pagar a estadia por transferência? Não pode pagar por transferência porque não há esse recurso dentro do Airbnb. Ah, Rodrigo, mas eu posso fazer uma transferência para o anfitrião ou eu posso pagar em dinheiro para o anfitrião na hora? Você não pode utilizar o Airbnb para achar uma acomodação e tentar fazer um pagamento por fora da plataforma. Porque se você fizer isso, primeiro, você está indo contra as regras de uso da mesma e ao fazer um pagamento ou tentar se comunicar por fora do Airbnb, você está perdendo todas as garantias que a plataforma te dá. Ah, Rodrigo, quais são essas garantias que ela me dá? Por exemplo, o reembolso do cancelamento, caso seja preciso. Caso você chegue lá na acomodação, imagina, eu chego em Niterói, na frente da acomodação, e a anfitriã não está lá, eu não consigo entrar, eu não acho, o endereço está errado, eu posso entrar em contato com o Airbnb e eles vão, nesse caso específico, né, como é um problema completamente absurdo, ou eu chego e a acomodação é totalmente diferente daquilo que foi vendido e tal, eu posso entrar em contato com o Airbnb, eles vão cancelar e me reembolsar, ou eles vão me alocar em outra acomodação da plataforma, ou até mesmo, em último caso, eles podem te devolver esse pagamento que você fez e te dar até um crédito para que você consiga, de repente, reservar um hotel, uma outra acomodação até de um valor acima, tá certo? Então eu vou inserir aqui os meus meios de pagamento e vou fazer este pagamento para a anfitriã. Lembrando uma coisa aqui, pessoal, a gente consegue parcelar também pelo Airbnb em até 12 vezes. Só observa o seguinte, que a gente tem juros. Acima de uma vez já é cobrado juros. São juros que eu não considero juros altos, mas há juros. Então é possível parcelar no cartão de crédito desde que você pague juros acima, né, a partir da segunda parcela. Rodrigo, eu posso utilizar um cartão de crédito que não é meu para fazer uma reserva dentro do Airbnb? Pode. Por exemplo, você pode fazer aqui um pagamento na sua conta com o cartão de crédito da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, desde, claro, eles estejam cientes, tá? Não tem um problema quanto a isso, desde que a pessoa, dona do cartão de crédito, esteja ciente, ok? Vou parcelar aqui em 2 vezes,
essa acomodação e vou fazer o meu pedido de reserva. Então, olha lá, minha reserva está pendente, a sua reserva ainda não está confirmada, você receberá uma resposta da anfitriã Jéssica no e-mail, tá? Em até 24 horas, não se preocupe, você não receberá a cobrança até que a reserva seja confirmada. Por que isso, pessoal? Porque eu havia enviado para ela uma mensagem, um pedido de reserva, porque eu tinha enviado uma mensagem para ela. Caso eu não tivesse enviado essa mensagem, aí sim, se tivesse tudo certo com o meu pagamento, essa reserva ela seria confirmada automaticamente. Mas aquilo que eu te falei, sempre envie essa mensagem, sempre envie esse pedido de reserva só para saber se está tudo ok, ou caso você queira algum desconto ou queira tirar alguma dúvida, porque isso vai te dar muita tranquilidade. Então, eu tenho aqui, ó, também a última etapa, eu posso adicionar o nome da pessoa que vai comigo, o endereço de e-mail dela, e ela vai receber o itinerário dessa reserva lá no e-mail dela. Também é muito bacana, porque aí ambos com o aplicativo do Airbnb ficam lá com o seu registro todo bonitinho, e também a anfitriã pode saber quem é a outra pessoa que está vindo comigo, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que são algumas etapas aí, mas não é nada complexo, não é nada difícil de fazer uma reserva pelo Airbnb. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou te ajudar com certeza a encontrar melhor acomodação e também tirar todas as suas dúvidas se você tiver alguma aí sobre esse processo de reserva. Lembrando que você também pode ir direto aqui na descrição do vídeo e achar exatamente o tema que você quer saber se você tiver dúvida específica sobre alguma coisa. Contato com o anfitrião, a melhor forma de buscar, pagamentos, como é que funciona os cancelamentos, tudo que eu falei no vídeo já vai estar roteirizado certinho para facilitar a vida de vocês, tá certo? Obrigado por ter ficado aqui comigo, se inscreve no canal, deixa o like, até a próxima, tchau!